com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Eu estava vendo se o programa já tinha entrado no Facebook para fazer uma watch party, para quem me segue no Face, assistir o programa pelo Facebook também. Você sabe, né? Tem o canal 24, 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter, o site da RDC TV. Não tem como não nos assistir. Muito bem. Como eu sempre faço, vou apresentar meus queridos convidados do dia. Ao meu lado, o escritório WJW Arquitetura, com sede em Porto Alegre, em Gramado. Eles estão em todo lugar deste estado, quiçá deste país. Tem gente que inclusive andou por Brasília, depois a gente vai contar tudo isso. Logo aqui ao meu lado, Wagner Brasil, né? E ao lado dele, José Wilson Coronel, os dois que encabeçam o escritório, um arquiteto e o outro engenheiro, certo? Eu sou o último dos engenheiros arquitetos do Brasil, porque isso é muito interessante, é muito interessante, né? Já conta pra gente logo. Eu fiz engenharia civil, atribuição e arquitetura, né? E no ano que eu me formei, deixou de existir essa... Em outubro eu me formei em dezembro. Então eu sou de título, sou engenheiro civil, atribuição e arquitetura. Que coisa louca, né? Depois a gente fala mais sobre a história desse rapaz aqui. Eles têm só umas 3 décadas de arquitetura, né? Pouca coisa. Muito bem. E estão ali as meninas, como eu chamei carinhosamente, as duas, Boniatti, é isso? Tem a Boniatti Márcia, que é diretora-geral da revista Living, e a Kelly, certo? Isso mesmo. Editora, mas também faz textos, né? Faz coberturas, já nos cruzamos numa viagem internacional, que Deus queira que a gente se cruze de novo em outra viagem maravilhosa, né? Tudo que a gente quer, trabalhar e curtir também ao mesmo tempo. Muito bem, elas têm um evento que vai ocorrer, o primeiro circuito Living vai ocorrer, daqui a pouquinho elas vão contar todo o serviço, as datas, como participar e tudo, agora no dia 15 aqui em Porto Alegre. Ocorrerão mais 2 este ano, além deste. Olha que loucura. Vão fazer o primeiro, já vão fazer mais 2 logo de cara. Vão fazer 3 por ano. E é assim que é bom, ficar em movimento. Chega de chororô, o mercado tá bom, o mercado não tá bom. Crise sempre... Eu nasci em crise, eu não me lembro de um período em que tudo esteve em águas calmas, né? Céu de brigadeiro. E aí eu sempre falo que quando a gente está em crise, a gente fica na zona de conforto, não está em crise, na zona de conforto, as coisas fluem, mas não surgem coisas novas, muito diferentes. Está tudo bem, então o que vai mudar, né? E agora está todo mundo empreendendo, fazendo coisas novas. Até os profissionais estão se mostrando de uma outra forma para o mercado, os mais jovens que estão entrando agora, precisam ser conhecidos, né? Então, muita coisa está ocorrendo em termos de conteúdo e mesmo em termos de jeito de trabalhar. Muito bem, você fica aí conosco. Eu vou fazer agora aqui o Watch Party pelo Facebook para nos acompanhar. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e retornamos para conversar com os 2 arquitetos, porém, diferentemente do que ocorre nos dias de hoje. Um arquiteto que se formou e descobriu que ele tinha virado engenheiro. Opa, mas depois, né, a gente vai retomar esse assunto, porque é muito interessante saber como que as profissões evoluíram ao longo do tempo. Isso daria margem para uma outra entrevista, né? E os títulos e tudo isso. Tem design de interiores, tem arquiteto de interiores. Depois a gente fala, porque o nosso assunto vai ser os projetos deles para mostrar um apanhado da obra dessas 3 décadas, chegando até agora em um espaço que eles estão assinando lá na Jasmim Tapetes, ali na Avenida Carlos Gomes, que é uma loja linda, que inclusive é um dos patrocinadores do circuito da Living. Graças a Deus tem essas empresas que apoiam os eventos, né? E eles têm um café bárbaro que é funcional, pode chegar lá, tomar um café, comer um bolinho, dar uma olhada nos tapetes, nos móveis para a área externa, que ficam maravilhosos nas áreas internas, né? E curtir as novidades com o Carlos lá da Jasmim. Até já, 2 minutos, já voltamos. Voltamos para falar sobre arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Ao meu lado, então, Wagner Brasil, José Wilson Coronel, WJW Arquitetura. Então. Pois é, a gente vai olhar umas imagens incríveis deles. Eles estão, como eu falei no bloco anterior, com um espaço, um café na Jasmim, na Avenida Carlos Gomes, que a gente está vendo a imagem aí.
e depois nós vamos passear por fachadas incríveis de casas. Contem pra gente que espaço é esse, como é que foi a concepção deste ambiente funcional dentro de uma loja de tapetes e móveis. Em primeiro lugar, nós há muitos anos trabalhamos muito com a Jasmine, com o Carlos, com o pessoal da equipe deles. E ali, se vocês veem, em primeiro plano, tem um trabalho bárbaro, que é um painel feito pela Mariana, que não sei se tu conheces bem a Mariana. Olha, eu me lembro alguém. Uma grande artista de Porto Alegre, e que nós tivemos uma entrevista, o Zé Wilson, eu e ela, e dizemos assim, vamos buscar o jardim que está logo a seguir para a parede. E foi realmente, acho que o pulo do gato do nosso café, onde nós tivemos a preocupação de ter uma coisa despojada, simples, porque eu acho que nós estamos numa época de viver a simplicidade. Eu lembro que tu falaste isso. E, achei muito interessante. Pois é, eu acho que a essência, é né? agudo isso, a gente ser mais essencial, ser simples, porque às vezes as pessoas imaginam que se chamar um escritório de arquitetura as coisas vão ficar mais caras. Elas não têm que ficar mais caras, têm que ficar melhores, né? Exatamente. Mais agradáveis. Porque a gente não habita as paredes, a gente habita o interior. A gente habita a movelaria escolhida, as artes que a gente tem, inclusive carregando a nossa história para dentro de casa e equacionando bem isso. É mais ou menos em cima disto que é a proposta de trabalho hoje do nosso escritório. Sermos simples, mais adequados às crises, como tu falaste, né? Sim. Porque eu também nasci numa crise, estou de crise até hoje. E acredito totalmente no Brasil, acredito que nós somos a 7ª economia do mundo, pelo amor de Deus, você não vai acreditar na 7ª economia, o que resta do planeta? E a gente tem que acreditar na gente mesmo, né? O país somos nós, né? Somos nós. Enfim, o café é assim, uma coisa descolada, agradável para a gente ir lá, e é uma bela relação que a gente tem com a Jasmine. Além do painel que tu mencionaste, tem a questão da iluminação, que é bem diferente, e tem uma obra de arte ao fundo do Wagner, né? Sim, do meu xará. Do teu xará, do Wagner Costa. Eu acho o Wagner simplesmente espetacular. Tanto como arquiteto, como artista. Se a gente puder mostrar a foto anterior de novo, porque ela está bem ao fundo na foto, essa aqui não aparece. A gente está falando de um quadro que está lá no fundo da foto, se for possível. É um quadro que busca a alma, que busca o interior da pessoa, a pessoa se reproduzindo, assim, não é? As diversas facetas do ser humano. Eu entendo assim o trabalho dele. Sim. Foi por isso que nós começamos daquele interior e acabamos num jardim, que é o painel da Mariana, né? É incrível. E o Wagner é um arquiteto também, um ótimo arquiteto e artista. Então, as pessoas não precisam ser só uma coisa. A criatividade pode ser, né, colocada para fora de várias maneiras. Tem alguém aqui ao meu lado que toca também. De vez em quando. Eu sempre digo, eu nasci dentro do piano, eu tinha que ser pianista. Também toca piano. A gente pode continuar as fotos, por favor. Eu só queria mostrar lá no fundo a imagem do quadro do Wagner. E tem o paisagismo ali ao lado, né, o ambiente do Fernando Thun, né? Que também trabalha muito conosco nas nossas obras. Ficou super integrado ao espaço de vocês e vice-versa, né? Ficou muito bom. Quando pudermos mudar a imagem, a gente pode prosseguir para mostrar as próximas, porque a gente tem muita coisa para mostrar do trabalho do WJW Arquitetura, em Gramado e em Porto Alegre. Muito bem. A gente está vendo uma parte em preto no espaço, tem uma composição de claro e escuro, com brilho e fosco. Nós fizemos a parede abaixo da bancada do bar e em toda a parede onde nós temos a televisão, nós fizemos um ripado de madeira. Sim. E esse ripado, o que é positivo do ripado é pintado em preto. Sim. Né? E o que está interno ficou na cor da madeira. E ali nós temos uma iluminação toda em LED, fazendo L entre a parede e o teto. Certo. E usamos uma leitura de quermesse, eu diria, para ficar mais aconchegante, que seria aquele das varal... luminárias, exato, varal de né? luminárias. O varal de iluminação, ou festão, como se chama. A gente está vendo agora um close da parede, da estampa ali da Mariana, mas também tem o balcão, né, que tem uma graça ali com uma iluminação, as fitas de LED. As fitas de LED, perfeitamente. Isso, o LED veio para facilitar muito, né, o trabalho. Mas, por favor, não, além de gerar economia de energia, essa coisa toda, né? Mas eu acho que dá para a gente aproveitar o espaço, enquanto as imagens estão se mostrando desse café, de que essa brasilidade com elegância, né? Eu acho que o Brasil tem tudo para ser um exportador de design, exportador
de arquitetura. Nós temos tantas faculdades de arquitetura. Essa potência que o Brasil tem que ser explorada e valorizada por, justamente, aqui nós estamos com a Living, nós estamos com o teu programa que divulga esses trabalhos. Né? Agora a gente conversava com elas que elas têm visibilidade mundial. Então, isso é importante, mostrar que nós fizemos, por exemplo, quando se fala em Dubai, eu vou aproveitar um gancho de uma fotografia que eu estou vendo que está ali na tela, que é de uma oportunidade que a vida me proporcionou, porque o Zé Wilson é bem mais moço que eu, de trabalhar com Oscar Niemeyer e Lúcio Costa em Brasília. Quando eu falo em Dubai, que é uma beleza, nós, em 1960, fizemos uma hiper Dubai, no meio do nada, no deserto do Brasil. A nossa Dubai. Não tinha nada. E uma arquitetura que até hoje é moderníssima. Então, eu sou apaixonado por Brasília. E isso me oportunizou, essa convivência com esse pessoal, que me deu esse up de gostar das coisas novas, de estar sempre, de ter coragem dos desafios. De ousar, né? A gente Exatamente. tem uma foto até tua com o Lúcio Costa. Lúcio né? Costa, o projetista que ganhou o projeto de Brasília. Sim. Formas, etc. Tal. Houve uma influência muito grande no nosso trabalho, essa experiência de Brasília, de 3 anos que eu tive com eles lá. Foram 3 anos. 3 anos. Eu fui diretor de urbanização da capital. Olha só. E em relação ao que foi naquela época e o que as cidades estão hoje, a própria Brasília. Brasília é um case, né? Ela não conseguiu, até porque é impossível imprimir o que ocorreu lá, numa cidade que já esteja, né, crescendo. É difícil, talvez algumas questões sejam aplicáveis, mas fazer uma Brasília hoje só uma Dubai mesmo. Né? Só Dubai, mas acontece em compensação, nós temos grandes exemplos. Por exemplo, nós estudamos design de imóveis na Inglaterra. Ou seja, no tempo de vacas gordas, a gente via a Inglaterra com quem vai atrás da esquina. E a gente vê que Londres adaptou aquelas ruas com tecnologia moderna, com tecnologia nova, tudo para o ano 2030, 2040, já um tempo atrás. Nós estamos precisando de arquitetos, engenheiros e as revistas e esses programas a divulgar coisa, a difundir coisa e ter entusiasmo para fazer coisas novas, né? Porque as nossas ruas estão precisando de asfalto ainda. Então, nós temos que superar esse... É verdade. Hoje, a Mariana Prestes me falava, né, a designer que a gente está falando aqui, que ela comentou que a gente está fazendo o nosso estúdio físico e alguém disse, como é bom saber de gente que está empreendendo, fazendo coisas novas, se movimentando, né? Porque houve o ano passado e o retrasado, as pessoas ainda reclamam, mas tem que seguir em frente, né? Tem que andar, tem que fazer coisas novas, né? Vocês não acham que tem que ousar nesses momentos? Se vocês, por exemplo, não fizessem um evento, né, sei lá, diminuíssem a tiragem, se escondessem, a tendência é sumir. Né? Agora, se no período de crise vocês estão lá, firmes e fortes, fazendo eventos, se colocando, um site, tudo isso, vocês têm, né, quando a coisa anda, vocês estão na frente dos outros. Exatamente, né? Isso. A gente precisa se reinventar, né? Não adianta a gente ficar só reclamando. Márcia, é verdade. A crise, o mercado, não, gente, vamos fazer diferente. A gente precisa criar coisas novas, projetos novos, né? E a Living está aí para isso, para divulgar todo esse trabalho aí que vocês fazem. Né? Pois é. Nosso propósito, né? A gente tem uma similaridade, assim, é de divulgar os bons trabalhos, né? De promover conteúdo dessa área, assim. A minha vida nas últimas décadas toda foi em várias plataformas, várias mídias, fazer isso, porque a arquitetura precisa de mais espaço, né? De ser discutida, comentada, mostrada. Exato. E dentro da própria arquitetura nós podemos ter várias ações e vários focos. Por exemplo, o Wagner Engenheiro, eu arquiteto, nós tínhamos originalmente um escritório que era um escritório de projeto, de arquitetura. E eu sempre gostei muitíssimo de mobiliário. Começamos, então, na década de 90, a também trabalharmos com aquele mobiliário que migrou do mobiliário só para a casa de um cliente, que se fazia alguma coisa sob medida, para já um mobiliário industrial em série, que um empresário, nós estávamos uma época numa exposição no Uruguai, e esse empresário viu um espaço nosso que tinha 4, 5 ou 6 itens de mobiliário, desenhados por nós, tanto que ele é de São Paulo e não conhecia aquele produto. E nos pediu, e foi um susto, ele disse assim, vocês seriam capazes de fazer alguns móveis para a minha empresa? Eu disse, claro que sim. Para quando? Para daqui a 2 meses. E quantos itens?
1936. Foi a primeira... Já tinha falado sim. Aí Sim, já tinha, mas foi bárbaro. Foi a primeira empresa que nos solicitou uma coleção, que já chamava então coleção, sim, uma série. Foi feito por uma outra empresa gaúcha, fantástica, e isto foi direto para Gabriel Monteiro da Silva. Então, nós saímos do mobiliário do nosso escritório, que era uma coisa mais ou menos nossa, e para os clientes, para o mobiliário serial na Gabriel Monteiro da Silva, que foi uma baita visibilidade. Estou desconfiada que foi na Breton isso. Foi na Brentwood, exatamente. Exatamente. Foi exatamente. Conhece a nossa história bem, né? Foi fantástico. Engraçado. Hoje eu ainda pensei na Breton, na história deles. E vou te dizer mais um detalhe, Fantástico. então eu vou dizer em primeira mão. Nós estamos com uma coleção pronta. Viu, Living? Vai falar justo aqui, né? Uma coleção pronta que está sendo tratada com o mesmo fabricante para ir para o mercado brasileiro. Assunto de ontem, de hoje. Devemos ter mais reuniões. A coleção, os protótipos estão dentro da fábrica e é uma coleção bem atemporal. Nós temos uma super influência do Art Deco. Sei eu se corretamente ou não, mas o Art Deco eu acho que é muito atemporal, porque ele é limpo, né? E esta coleção está prontinha no forno, acho que o ano que vem ela entra em circulação. Mas tem nome, tem tudo, mas nós vamos deixar para vocês lançarem. No começo do ano, quando... A ideia é esta, a ideia... Já temos alguns protótipos já prontos. Está toda prototipada já. Ela tem agora, na realidade, ser umas 10 ou 12 peças. Depurada, né? E Mas são cadeiras, mesas, sofados, o que poltronas, cadeiras, balcão buffet, que eu acho que é uma coisa que, na realidade, não só se usa como balcão buffet, como um aparador em função de profundidade e dimensões. Está muito bonita, realmente. Essas peças coringas voltaram e não por acaso, né? Porque elas são... fáceis de... Coringas, como tu disseste. São coringas, são de fácil fabricação. Fabricação, transporte. Fácil uso. As pessoas se mudam, é uma peça não relativamente pequena. Não é uma coisa que seja embutida, que necessariamente Exato, tem pode que levar ser... junto. Exatamente, Nós fizemos uma obra do Panamá uma vez e os panamenhos nos diziam, vocês têm que ter cozinhas e móveis de madeira. O Brasil, nunca mais esqueci disso. Então a gente... Mesmo que agora a gente está vendo que tem coisas de PVC, outras novidades, mas o móvel de madeira só o Brasil pode produzir. Só o Brasil pode produzir. Sim, a condição que a gente tem, ninguém tem, né? Ninguém tem. Nós somos muito especiais, nós somos muito bacanas. E posso deixar combinado de fazer um pré-lançamento se vocês quiserem, da gente fazer isso aí. Combinado. Combinadíssimo, né? Combinadíssimo. RDC gente... TV e Living, né? Aí fazemos tudo junto, né? Elione, vou dizer uma coisa. Olha aqui, nós já fomos capa de trabalhos da Elione, diversa. Ela sabe a nossa história de cor e salteado, não é? Estivemos sempre juntos, né, Elione? Graças a Deus, estou sempre com os bons. E o César, agora com a Mariana junto com a gente também, enfim, as coisas vão acontecer. Vem e vão, né? Mas continuamos juntos todos. A gente precisa fazer um intervalo comercial, 2 minutinhos, a gente já volta para continuar esse papo, que está muito bom. Estamos aqui numa conversa sobre a cara de hotéis, que móveis poderiam ser feitos especificamente para um local ou para outro, para a rede hoteleira. O Wagner estava comentando isso agora há pouco. E a gente vai querer mostrar, então, a cara de alguns projetos deles, no sentido de mostrar fachadas de casas incríveis, que eles já fizeram muitas ao longo desse tempo todo de trabalho, e a gente quer compartilhar com você. Vamos olhar as imagens, assim for possível. Já está na tela, olha só. Podem contar para a gente aonde é essa casa? Sim. Nós temos basicamente aqui casas na Serra, Canela ou Gramado. O nosso escritório, a sede, a filial da WJW de Porto Alegre é em Canela. E isto aí é no Reserva da Serra, um empreendimento imobiliário de condomínio em Canela. E essa casa tem nós sempre procuramos fazer que cada projeto nosso tenha a cara do dono da casa, não a nossa cara. Isso é ótimo. Então, se vocês observarem, é uma vila italiana. Sim. Porque os proprietários são da região de Caxias e absolutamente se chama vila a casa, não vou dar todo o nome, mas é vila, né? Porque é uma vila italiana repaginada, né?
Certo. E tem umas áreas vazadas, que interessante, né? Para curtir a paisagem, tá dentro de casa e tá curtindo. Essa casa tem 4 pavimentos, ela tem 2 para baixo, inclusive. Nossa! Adegas e coisas, e é muito interessante, é um trabalho muito interessante, realmente. Que loucura! Podemos seguir, que a gente tem várias fachadas, adoro ver fachada de casa. E aproveitando o terreno também, né? Vocês fizeram uma, sim, uma proposta casa com a Clive. não em Canela, essa casa é em Gramado, no Aspen, é de um casal paulistano que, à época, nos pediram uma casa. Eles tinham comprado um terreno grande, 2.500 metros quadrados. Essa casa tem... Veja bem, nós não fazemos somente casas grandes, mas, por acaso, essa tem 1.500 metros quadrados de área construída. O casal, à época, moravam em São Paulo e era um casal com uma filha só. E com uma casa desse tamanho. Mas ficou uma bela casa, assim, bem... Bela por conta dele, viu? E vocês conseguem fazer uma casa aconchegante também, né? Que isso é importante. Também, muita pedra, o pergolado, né? Observe que essa casa, ela é numa encosta de uma montanha e ela, se a gente cobrir o telhado, ela é uma casa absolutamente de linhas contemporâneas. E esse telhado faz com que ela se enquadre numa casa de montanha, né? Sim. Então fica um super chalé incrustado na rocha, assim, né? Essa foi a intenção. Que lindo, até romântico isso, estou adorando. E o paisagismo vocês fazem também? Vocês chamam paisagismo? Não. Em geral, o Fernando. Fernando Tum. Chama o Fernando. Chama o Fernando. Certo, muito bem. Porque tem que escolher espécies. Vou cobrar dele essas publicidades que nós vamos fazer. Não é? Vou cobrar. Ele nem sabe, a gente está falando dele o tempo todo aqui. Muito bem, podemos mudar aqui. Obrigada. E outra essa influência. Casa, conta pra gente qual é a influência arquitetônica, qual é a inspiração. Foi intencional que nós separamos 3 coisas. Os donos dessa casa têm uma influência fronteirista espanhola. Pois é. Eu me identifiquei. Então, vocês vejam bem. Tem um sobrenome espanhol de solteira. Será que alguém identifica que os profissionais foram os mesmos? Elas não repetem soluções. Não. Essa casa tem formato em U e tem um pátio interno. Aquele pátio interno. Só falta ter um poço. Não, tem uma fonte. Tem uma fonte. Olha, E fonte é uma coisa muito perigosa de se fazer, porque às vezes fica aquela coisa meio né? Mas eu acho que a gente acertou até. Mas parece que os clientes são bem felizes com essa casa. Ela é bem espanhola, né? Então tivemos uma ítalo, outra suíça, ou de coisa de montanha, alpina quase, e essa espanhola. E essa também é em Gramado. Sim. E a paisagem, né, é tão bonita. O paisagismo já está implantado, é só fazer a finalização e harmonizar tudo, né? É exato. Muito bonito. Muito bonito. Podemos continuar esse passeio, estou adorando. Vamos passear pela serra, hoje está um dia ótimo para isso. E essa também, totalmente diferente. Contemporaníssima, né? É também um grande chalé. Ainda num outro condomínio em Gramado, que se chama o Bosque. No Bosque. Essa casa foi feita para um casal também conterrâneos nossos, que são de Bagé. E então a casa lembra um pouco da coisa gaúcha, gaudéria, e também tem muito do ar da montanha. Essa casa também, a parte de trás dela, tem pavimentos, tem o consultório, o médico, é um médico psiquiatra, dono da casa, ele tem consultório no fundo, enfim, e se vocês observarem, essa casa ela é no bosque, por consequência ela está no meio do mato. Sim. Né? Ela, apesar das linhas contemporâneas, todos os materiais são de mato, né? Concordam comigo? Sim, tem verdade. a cara de madeira, a cara de tijolo, a cara de pedra, ela não grita no meio da árvore, né? Sim, ela está integrada, né? Está quase mimetizada, né? Essa foi a intenção. Muito bem. Vamos passear mais, então. E agora um prédio. Esse prédio é em Canela, num bairro chamado Vila Suzana. Vila Suzana. Na Vila Suzana. À época, nós tivemos a encomenda do proprietário. O terreno para fazermos um prédio ao estilo inglês, uma coisa que lembrasse, né, os movimentos e as molduras, e o tijolinho, como é muito vitoriano, e ao mesmo tempo usamos a cantaria, então ficou ela também, é uma esquina. Tá, calma aí. Explica para as pessoas que estão nos assistindo o que é cantaria. Cantaria são aquelas pedras no canto, que neste caso elas são sobrepostas ao revestimento de tijolo e elas são, neste caso... Formam um desenho. Formam um desenho, quase sempre é um zigue-zague ou um L, né, que se sobrepõe, que se intercalam melhor. E elas, neste caso, são em pedra, acho que pedra caxambu.
Não tenho bem certeza. O tom é de Caxambu, é não de sei Caxambu. se seria. Caxambu, Pode acho que ser. sim. Esse prédio tem uma coisa curiosa, que eu vou aproveitar, acho que eu nunca contei em público para ninguém, mas vou contar. Quando nós estávamos, inventamos de fazer, nós estávamos em dúvida de fazer uma filial do nosso escritório, sempre filial, porque a matriz tudo é em Porto Alegre, nós estamos sempre em Porto Alegre. Nós passamos todas as semanas aqui e passamos 2 dias em Canela. Muito bem, e fizemos isso e eu fiquei pensando um dia na sala, nós teríamos a inauguração do escritório à noite. E eu, com meus pensamentos, pedi que o universo me respondesse se nós tínhamos feito certo aquele investimento todo, agora que inventar essa história de escritório em Canela, ninguém nos conhece aqui nem nada. Muito bem, neste momento eu recebo um telefonema, porque aconteceu comigo, um telefonema do empresário querendo um trabalho nosso. Eu digo, olha, infelizmente eu não vou poder te atender porque eu estou em Canela, mas eu preciso falar contigo hoje. Dá para ser daqui a 1h30? Sim, dá. Eu estou em Porto Alegre, eu vou até aí, é um projeto que eu quero de vocês em Canela. E aquilo foi a resposta que eu tive. Aquilo foi o sinal. Então, esse edifício tem para nós uma... E era esse edifício. Sim. Sim. Aí, quando os 2 empresários sentaram no escritório conosco, antes da festa de inauguração, nós tivemos, eu especialmente disse para eles o seguinte, nós já estamos com o negócio fechado, porque isso tem uma resposta muito forte, que eu acho que foi realmente, né? É verdade. Muito curioso. Muito interessante. Alguém que depreenda do jeito que quiser, né? Mas que aconteceu é verdade. Isso foi em 1900... 2000. 2001, por aí. Começo dos 2000. Exato. Aquela hora que eu comentei há um tempo atrás que a gente começou a migrar na década de 90 para fazer interiores, nós logo depois que os interiores que estão aparecendo agora estavam em andamento, fizemos o móvel serial e logo depois, em 99, compramos a área da WJW, são 2.000 metros quadrados, em Canela e instalamos a nossa filial lá. Então, a partir daí, então, nós também colocamos a WJW a funcionar em Canela com projeto e execução quase que todas residenciais. E esse tapete da Jasmine, olha ali, ó. Olha só. Muito Isso aí bonito. já são interiores e aqui em Porto Alegre. A gente tem mais fotos, acho que é desse mesmo projeto até. Quando puder mudar, mais detalhes, olha detalhes. só. Os detalhes que fazem uma diferença incrível, né? Fazem. A gente tirar os acessórios todos, E fica outra essa coisa. imagem é muito interessante. É do mesmo apartamento. É muito lindo. Que já mostrando uma parte da área externa, que também teve a nossa intervenção com revestimentos, aquele vazado grande e se enxerga. Agora já passou. Tá, vamos voltar, por favor, para a foto anterior, que a gente tem que uma coisa interessante, escrever algumas coisas ali. É verdade. Essa foto nós vemos no alto ali, atrás do Iberê Camargo. Então, nós estamos da sala... Lá embaixo está o rio, observa naquele reflexo nós ali. vemos por aquele quadrado que virou um quadro... Um quadro verde, de verdade. O rio, exatamente. E à esquerda, onde aparece muito pouco, tem um deck com a piscina com a borda infinita. Não vai aparecer aí. Mas, assim, esse apartamento é belíssimo. Tanto dentro dele, quanto na área externa que se tem. E para esses clientes, nós já fizemos tantos trabalhos que são clientes muito fiéis a nós, muito bacanas. Queridos. Não, muito lindo, muito bonito. Uma vez o prefeito de Curitiba disse uma Agora coisa pode mudar. com relação a Porto Alegre. Se nós estivéssemos em Curitiba, o rio de vocês, nós teríamos a mais bela capital do país. Muito bom. Podemos mudar para a foto seguinte, por favor. Porque eles fazem de Curitiba, que não tem, né, um Guaíba, uma coisa incrível, né? Olha, aí, usando outros artifícios e recursos, enfim. Aí nós temos já algumas coisas de interiores, com um mobiliário detalhado por nós. É um living de dimensões bem generosas. Com estampas. Neste caso, até há muita monocromia no todo. E nós fizemos pontualmente alguma coisa de cor, porque os clientes, especialmente ela, gosta muito desse azul turquesa. Então, imprimimos a cor do turquesa no tapete e puxamos na cadeira e em alguns outros elementos. Mas ele ficou bem monocromático. Certo. Podemos mudar a imagem. Vamos para a próxima, que também é do mesmo projeto. Para ter uma ideia, né? O sistema lareira ecológica, né? É um tapete, aquele que a gente vê. Agora, falando em tapete, eu achei incrível esse tapete. Eu estava louco que chegasse nele, porque eu achei tão lindo. Esse foi um tapete que nós produzimos na Jasmine de novo, para uma casa cor, inclusive, e da casa cor saiu direto para casa de um cliente. Achei maravilhoso.
É um desenho contemporâneo, né? Está E super atual. Exatamente. E ao fundo aparece um painel deve ter 8 metros quase de largura, onde atrás desse painel ainda existe, não dá para ver bem, mas tem uma porta que corre do lado direito da televisão e ali atrás nós temos assim cristaleria, adega, uma infinidade de coisas. Fica tudo guardado ali. Eu te faço uma Exato. pergunta. É um painel todo ele feito em madeira de... É uma madeira africana, me esqueci o nome agora, Leone, com alto brilho. Observa, já alguém em algum momento se referiu que nós éramos muito clássicos. Tu acha que nós somos muito clássicos? Não, não. Quem faz esse Vocês tapete acham? não é. Eu acho que não. Não é. Nós somos, não sei, a gente procura estudar cada vez mais, ser mais Olha contemporâneo só, possível. branco, linhas retas, tapete já super contemporâneo. Vocês são claros. Não, eu não sei, a gente procura É que fazer vocês lançam mão de tudo que existe, De né? todos os recursos, não é? Vocês não acham? O que a Living acha? O que a Living acha? Não, eu estava impressionada mesmo, porque é um trabalho que transita entre vários estilos, realmente se adaptando aos vários perfis de clientes, né? É verdade. Essa é a Exatamente intenção da isso. gente. Muito bem. Eu acho que essa não é a última imagem, é uma das últimas. Se a gente tiver mais alguma, vamos mostrar. Eu acho que é o outro lado, né? É o outro lado desse mesmo Agora, nível. também nós temos que ter a sorte de termos clientes inteligentes para deixar com que tu trabalhes. E que tem acervo também, Sim, né? exatamente. Vocês vão comprar Não, todas as obras de arte. Esta tudo. casa é no Terraville é de um casal de clientes. Eles são avós, para você ver, não são jovenzinhos, e são absolutamente abertos às propostas que nós fazemos. São nossos clientes de vários trabalhos. Vocês Adorei observem, esses avós que adotaram aquele tapete maravilhoso. São modernos, Não é? modernos. Eu nem falaria. Aquele sofá Dom João é um espetáculo de família deles. Como é que nós vamos nos desfazer de uma peça dessa? Não, E absolutamente. como adequar? Porque é um sofá que ele não é tão confortável. Ele é bonito, mas não é tão confortável. Então nós temos que criar condições que ele seja usado menos, mas que Meio seja lateralizado, né? E que tenha visibilidade, Exato. né? É para contemplar, né? Isso A aí, peça é isso aí. É Isso como um aí, acessório de só para contemplar. complementar esse espaço. Isso aí é o lado oposto ao que nós estávamos vendo, onde existe a cozinha funcional, está atrás daquele painel. Na frente, aí, o que aparece é uma cozinha de apoio, uma cozinha gourmet. A funcional realmente está atrás daquele painel. É uma parede solteira, né? Que não sei se a fotografia mostra... Parede solteira, adorei isso. Ela não vai até o teto. Ela não vai até o teto. Ela é como se fosse um painel. Certo. E nesta fotografia, ainda não tínhamos tirado... Que pena, né? Que a gente não Mas viu. a foto é linda, eu até ia perguntar quem é o fotógrafo. O Cris Balsi. O Cris, Cristiano isso Balsi. mesmo. Isso aí foi de uma Olha, casa... tinha mais fotos, não tô recordando. Bom, agora já que nós mudamos aquela da parede solteira, o que a gente quis fazer nisso aí? É uma casa-cor que nós estávamos encerrando um período nosso na casa-cor. Tênis Clube, não? Então se chamou Salão 25 anos. Art Deco puríssimo e um salão de festas para 1000 utilidades. E esse móvel central que aparece... Super ousado esse projeto, hein? Vamos combinar. Pois é. Nós tivemos coragem de usar uma coisa que a gente viu assim, ó. A moda feminina estava muito voltada para os verdes, para o azul claro. A arquitetura no ano que vem vai ser isso. Nós lançamos em Porto Alegre essa cor desse azul Tiffany. E este meio, aquele móvel ali, que é um guardador de coisas, tem um super pilar que segura todo o prédio. Então, no meio do salão, nós tínhamos um pilar. O que a gente faz com ele? Fizemos aquilo ali, tira partido disso. Eu querer esconder um super pilar não é inteligente, né? E aí é um recanto do mesmo espaço. recanto. Isso teve uma... Falando sobre alguns detalhes, nós botamos a cabeça em fazer o chevron, que é este piso em zigue-zague. Não tinha no mercado o que nos Deve ter sido um inferno fazer isso. Nós conseguimos metragem quadrada de peças pretas e brancas, quadradas, e fizemos o corte vertical em todas elas, retangular. Tivemos um apoio. E aí nós fizemos nosso chevron, produzimos o chevron para ser instalado. Eu vou fazer uma coisa muito importante. Personalizado. Neste trabalho, nós tivemos, pelo histórico que ele envolvia, nós tivemos apoio. Alabastro, do antiquário do Mânica, aquelas cadeiras douradas espetaculares, da Broilho, como é que se chama? A Lucende de Gramado. Nós tivemos apoio da Essenza. Nós tivemos apoio da Belo Banho. Então, isso eu estou... Maravilhoso.
abusando da jasmim. As peças da jasmim que estão ali são... E nós tivemos de acervo particular dos amigos nossos, um dos quadros na parede é uma Anita Malfatti. Espetacular. Da Feira de Arte Moderna, da Semana de Arte Moderna de São 1922. Paulo. Uma Anita Malfatti pendurada na parede, por amor de Deus. O que mais que nós vamos falar? Vamos pedir intervalo comercial, gente. Vamos voltar. A gente precisa falar da revista Living. Vocês continuem aqui, porque o papo está maravilhoso. Já voltamos. E abaixo nós tínhamos que... Arquitetura de interiores, design, arte, são assuntos intermináveis, graças a Deus. A gente adora falar nisso, ficamos horas falando, tem muito mais assunto ainda. E diz o Wagner Brasil agora, fala que nossos projetos não são caros, porque as pessoas têm assim, aquela imagem, né, que arquiteto é caro. Muito bem, mas a gente vai passar agora para o assunto da revista Living, que está fazendo um circuito no dia 15, daqui a pouco, né, vai ocorrer aqui em Porto Alegre. E também é uma publicação super bacana que a gente quer mostrar algumas coisas para vocês. A gente tem fotos para mostrar e também as meninas trouxeram peças físicas. Eu estou aqui com a Márcia Boniatti, que é diretora-geral da Living, e a Kellen, que é Kellen Boniatti também, que é editora da revista, que já tem 8 anos, é isso? 8 anos. Muito bem. Como é que a gente poderia definir, a Living é uma revista de quê, assim? Apesar de ter o nome Living, ela tem uma série de coisas, né, que transitam por esse universo tão rico. Uhum. É importante da Living, né, Elione, que ela é uma revista versátil, digamos assim, né? Ali tu encontra arquitetura, moda e estilo de vida. Ela não é uma revista técnica, né? A gente trabalha muito nessa parte de tendências também, né? A Kellen, que é editora, acho que ela pode falar um pouquinho mais sobre essa parte, né, da editoria, que ela cuida tão bem, né? Ela que faz a revista praticamente sozinha, né, Kellen? E Na verdade, a Living, assim, a gente procura sempre trabalhar com esses 3 pilares, da arquitetura, da moda e do estilo de vida, porque, na verdade, a moda, a arquitetura, o design, eles acabam sempre caminhando numa mesma... O que é tendência em um acaba surgindo no outro. E é exatamente isso que a gente procura trazer nas páginas da revista. Certo. E a publicação, qual é a periodicidade Ela dela? é uma revista mensal, ela tem uma forte circulação aqui no Rio Grande do Sul, são 15 mil exemplares ao mês. Então, agora nós estamos completando em agosto 8 anos. Então, já está... Está quase de aniversário. Quase. A gente tem umas fotos, vamos mostrar, porque a gente tem uma ideia melhor da publicação e do que vocês na inventam verdade, lá. é uma seleção de produtos que nós fizemos uma matéria especial sobre o uso do caramelo nos estofados. Então, nós trouxemos, anterior a essa página de produtos, tinham alguns ambientes de inspiração de arquitetos, designers que usaram o sofá e as poltronas caramelo. Certo. E aí, depois, nós trazemos os produtos que podem compor esses ambientes, também para inspirar os leitores que... Enfim, buscam opções para... E essas peças são todas de super boa família, né? Todas assinadas de vários designers, né? Que vale a pena a gente referir e olhar a revista com cuidado e aprender, a gente sempre procura colocar as peças, os nomes dos designers, quem fez, porque é importante obra autoral a gente... é importante referir, né? Assim como um projeto, Isso. a peça de design também. Podemos mostrar as outras imagens que a gente tem da revista, por favor? Porque a gente tem umas capas, tem páginas internas. Aí é um pouco da nossa parte da seção de moda também. Essa edição é de quando que a gente está vendo? Essa é a edição de abril, já trazendo as tendências do inverno. Certo. Olha que bacana a mistura de cores. Essa foi uma proposta realmente para mostrar que a gente pensa que o inverno ele tem que ser sóbrio, é o pretinho, é o cinza, o marrom, mas... Aí, nas últimas semanas de moda internacionais, a gente percebeu esse uso de cores, casacos, botas super coloridos, estampados e trouxemos essa dica. Certo. Eu vou só fazer um intervalinho da tua fala para dizer que a Lipoente mandou dizer assim, ó, ousadia e criatividade dos arquitetos brasileiros tem de sobra. Living e o teu programa divulga muito bem isso, arquiteta Lipoente. Ai, querida, beijo. A Lipoente, até agora me recordei, ela está super ativa no criamos um Instagram para o Circuito Living e ela super ativa lá comentando os nossos posts. Ai, que ótimo, que bom. E o que a gente está vendo aí é dessa edição também? Essa é a abertura daquela página dos sofás caramelos. Ah, certo, que a gente estava vendo os móveis depois, a gente vê agora os ambientes com eles aplicados. Muito bem, estamos passeando rapidamente pelas páginas, mas a gente... eu achei interessante essas paletas de cores,
Porque como tu falavas antes, as cores migram da decoração para a moda tranquilamente, Exatamente. né? Os azuis, os amarelos, amarelo queimado. Aí tem uma matéria de um perfil, é isso? Essa é uma sessão que nós temos também mensalmente na Living, que é o Living Visita, onde nós visitamos a casa ou o escritório de um arquiteto, designer, e trazemos o perfil dele, falando da carreira e mostrando os cantinhos da onde ele vive. Certo, preferidos dele. Isso. E é tu que faz pessoalmente? Algumas nós fazemos pessoalmente, outras por e-mail, telefone, mas aí nós mandamos o fotógrafo e... Sim, mas a redação final é tua. Isso, a redação Certo. sim. Tem quantas páginas a revista, mais ou menos? São 140 páginas. E de editorial dá o quê? Umas 115 por aí. Jesus, tá. A gente passou rapidamente uma página anterior ali, que acho que antes da página de produtos, mas a gente está com uma outra página, né, com produtos selecionados. Também são feiras, destaques da Abimad, também quando acontecem as feiras a gente acaba trazendo esses lançamentos. E aí tu vais à feira e vocês fazem foto lá, usam foto de divulgação? Nós recebemos de divulgação das marcas, das assessorias, até pela qualidade da foto, né? para a gente conseguir enquadrar na diagramação. Sim, porque foto em feira é uma... Isso, a luz, eu sei bem como ângulo. é um desespero. Não tem como. Tu faz jornalisticamente complicado. a cobertura, né? Mas para a edição acaba sendo complicado. Sim. Essa nossa capa é de março, que nós trouxemos, esse apartamento até foi bem bacana, que é um projeto do Espaço Interior Arquitetura, que é de São Paulo. É o apartamento da Mari Saad, que é uma blogueira bem conhecida, assim, de beleza. E aí foi bem bacana trazer esse projeto dela, que tinha sido recém-finalizado. E ela se mostra bastante, né? Sim. Agora, é bom quando a gente encontra pessoas que deixam mostrar os ambientes residenciais, porque nem sempre se consegue, né? O jornalista às vezes quer fazer alguma coisa e não pode, não deixa. Em alguns casos a gente até recebe assim, você pode publicar esse projeto, mas não temos autorização de dizer de quem é. A gente também não procura, não divulga essas informações pessoais. Não tem muita relevância, a não ser em caso dessas pessoas mais conhecidas, celebridades, enfim, a gente acaba aí até é diferente, eles próprios aparecem nas fotos. A gente viu uma foto anterior que passou, que essa aí está repetindo a capa. A gente viu uma outra anterior, queria ver de novo, se for possível voltar uma foto antes. Essa aí da Casa Cor do Rio de Janeiro. Isso, foi para comentar como foi linda essa Casa Cor. Maravilhoso. E essa imagem que a gente está vendo, em verde e rosa, essa combinação de cores ocorreu em... A gente poderia chutar em 40%, talvez, dos espaços. E nesse espaço ficou super bacana, porque os tons acabaram trazendo um degradê do entardecer ali no horizonte. Então ficou muito bacana essa escolha. E a gente viu, isso é a paisagem mesmo, é uma janela que está aberta. Não é um quadro, é um negócio... Rio de Janeiro é uma delícia, né? Maravilhoso. É na Glória, essa casa, ficou muito interessante. Esse é o andar superior da casa, havia um bistrô e ficou muito charmoso uma sacada esse no entorno. Ficou muito charmoso. E essa questão das fotografias é uma questão muito importante, não é? Porque se tu não tem a foto certa, às vezes o projeto tu vê que é bom, mas as imagens são difíceis, às vezes, de imprimir até um título, aplicar alguma coisa. Quem vê revista como essas, que depois a gente mostra aqui no estúdio, que a gente está com umas revistas à mão aqui, vê pronta, não imagina como é que é todo o processo, né? Os arquitetos mais ou menos já sabem como a gente incomoda, né? A questão de área de aplicação nas fotos e tudo, porque senão fica muito poluído, não consegue ler. E é bem importante, assim, a gente às vezes recebe projetos, né, Elione, mas que nem tu falaste, né, às vezes a imagem ela não tem uma boa resolução, isso a gente publicando acaba sendo ruim até para o profissional, né, porque acaba não mostrando a qualidade do trabalho. Exatamente, uma foto pode acabar com o projeto ou pode melhorar, ou revelar a essência dele. Dificulta bastante o nosso trabalho, às vezes, né, porque a gente quer muito publicar determinado projeto, só que a gente acaba não conseguindo as imagens, né? Certo. Então a gente tem uma dificuldade bem grande nesse sentido, né? Isso. E me diz uma coisa, esse circuito vai acontecer dia 15 agora. A gente está vendo uma capa, mas a gente corta um pouquinho agora para o estúdio para a gente conversar aqui. A gente tem essa revista física aqui, aí a gente pode mostrar, a gente pode cortar para cá. Dia 15 virão profissionais da área, né, que vão falar
Como é que vai ser? Contem um pouquinho pra gente. Isso, a primeira edição ela acontece agora no dia 15, a partir das 13 horas até as 18, nós teremos 4 palestras. A abertura será com a Juliana Pipe, que é uma super querida de Santa Catarina, arquiteta que está presente com a Liv. Ai, beijo, Ju Pipe. Sempre. Ela é muito boa, vai ser uma coisa bem, vai ser bem interessante. Já estampou várias capas da revista. Sim. Ela é... Aí nós teremos o André Menin, que é até o fundador da Refresher, que é isso. Ele vai... O tema da palestra dele eu achei super bacana, é ambientes instagramáveis. Então tá super atual, trazendo as redes sociais. Nós vamos ter também o Cláudio Diniz, da Maison du Luxe, que é falando sobre o mercado de luxo. E para fechar, nós temos o Newton Lima, que é um designer de interiores de São Paulo. E também super bacana, são profissionais de diferentes áreas e diferentes regiões do país também. São 4 palestras em sequência, uma tarde. Isso. Que vai ocorrer agora dia 15 no Bourbon Country. No Bourbon Country, isso. E para as pessoas participarem, como é que elas fazem? Nós temos os ingressos à venda no uhu.com. É bem simples, basta procurar no campo de busca Circuito Living. Circuito Living é o Isso. nome. Aí os ingressos são R$80, temos meia entrada também para estudantes e vários... A meia entrada, a lei da meia entrada, que acaba aplicando para vários públicos. Sim. Então, varia entre R$40 e R$80 o ingresso para assistir essas 4 palestras. Certo. E a segunda etapa depois do circuito vai ser quando? O próximo vai ser em agosto e depois nós teremos o terceiro do ano em novembro. Certo. E ano que vem vai ter de novo, e nessas mesmas datas, vocês pode alterar um pouco? Talvez altere um pouco, trazendo um pouco... puxando mais para o começo do ano. Isso. Certo. Tá. E vocês estão, obviamente, patrocinadas em todas as edições, né? Isso. Porque é impossível fazer qualquer coisa sozinho hoje em dia, né? Tá certo. Mais alguma coisa que eu não perguntei para você sobre o evento e a revista? A gente está no finalzinho já do programa. Não, só lembrar o pessoal de acessar o Uhu, também é possível comprar diretamente na bilheteria do Bourbon Country. No dia, na hora, chega lá também e compra pode comprar direto, quem não quiser comprar pela internet. Sim, não sabe se vai e tal. Isso, bem acessível. Na bilheteria lá do Bourbon Country mesmo, né? Isso. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente está com revistas físicas aqui em cima da mesa. O anuário. O anuário também. O próximo anuário sai em agosto também. Esse aí é o anterior. Esse é o de 2018. Isso. A capa do Cláudio Cupertino. Certo. E o próximo agora vai ser a Gigi Monteiro, a fotógrafa, né, que vai estar ilustrando a nossa capa. Com a imagem linda, né? Ai, tô louca bem pra ver. Interessante. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Parabéns a vocês também. Obrigada pelo tempo de vocês, que a gente tem de mais precioso, né? É o nosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você que ficou conosco até agora no Arquitetura e Design. Fique agora com o Le Folk TV. Amanhã tem mais programa e a gente se encontra aqui na RDC TV, onde o Rio Grande todo se conecta com você. Até já.